Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Do versículos de número 35 ao 40, somente. Posso ler? Diz-nos assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. Vamos dar uma marcha ré lá para o Êxodo 16, vamos lá? De marcha ré, bem ligeiro. Êxodo capítulo 16. Êxodo, o capítulo de número 16. Louvado seja Deus. Capítulo 16. Versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. Vos farei chover pão? Pão da onde? E o povo sairá e colherá para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Agora engata uma primeira, depois a segunda para a quinta, já vai direto lá para Hebreus. E aqui está finalizado a leitura. Vamos parafrasear o texto. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9. Quem encontrou? Já encontraram a epístola? Capítulo 9, o versículo de número 4. Nos diz assim: que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o quê? Continha o quê? Continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu aí essa leitura de Hebreus 9, versículos de número 4? As três peças santas que estavam dentro da arca: a vara de Arão que floresceu, ministério, alô? A concha que banhou o maná no deserto, com um pouco de maná, e as tábuas da lei. Essa arca, e não é sobre a arca que eu quero falar, mas essa arca era o símbolo da presença de Deus. Era chamado de a arca dos ciúmes de Deus. Olha para cá, gente, isso é sério. Você vai ver textos referentes a isso lá em Êxodo, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas. Teve pessoas, não teve um que tocou na arca e caiu, morreu, Deus fez uma rotura nele. Quem foi? Uzá, da tribo de Judá. Né? Pois é. Olha aí.
Outros que chegaram perto dela e fizeram isso aqui, olha para cá, ó. Olharam para dentro e morreram na hora. Deus os matou. Só porque olhou para dentro da arca. É brincadeira? Porque tinha as 3 peças santas dentro dela: a concha com o pouco de maná, a vara de Arão que floresceu, ministério, amém? E as tábuas da lei. O que é que tinha dentro da arca? Que passeata, irmão. O que é que tinha, irmãos? A concha, a vara e as tábuas. Isso, tá certo? Estavam todas essas 3 peças santas dentro da arca. E todos aqueles que se aproximavam para tocar, morriam. Davi tremeu nas bases. Ele disse: eu não vou não pegar a presença de Deus para quê? Para acontecer igual aconteceu com o meu soldado, ou usar, né? Aí ele chega e ele treme nas bases por causa disso. Mas tinha uma classe de pessoas que poderia tocar na arca. Olha que interessante. Quem era ela? Levitas. Oi? Estava aqui, tá bom, tá? Que era quem? Os levitas. Isso, os levitas. E olha o que é que Deus falou: minha arca não pode ser carregada em carros e bois. Eu quero ela nos ombros dos levitas. Vai para cá, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. E lá vai a profecia aqui. Deus está dizendo que a presença dele tem que estar sobre os ombros da igreja. Sobre mim, sobre você. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus escolheu a cada um para uma função dentro da casa dele. Levanta a mão se você assim crê e agradeça a ele. Aleluia. O título aqui é O Maná Escondido na Arca. Mas Deus também me deu um tema: Jesus, o pão que sacia a nossa fome e a água que mata a nossa sede. Jesus, o pão que sacia a nossa fome e a água que mata a nossa sede. Aqui no capítulo 6 de São João, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículos de número 35 ao 40, aqui vai tratar sobre o verdadeiro pão. Jesus, ele está dizendo para as pessoas ali, os seus discípulos, os fariseus, os escribas que estavam ali, as pessoas que estavam se alimentando. E aí, de repente, Jesus, ele vai fazer o discurso dele sobre a sua missão, e ele vai dizer que Deus o nomeou, o chamou, o escolheu para ser o Machia, o enviou como Salvador do mundo, o enviou em uma missão para resgatar aquilo que estava perdido. Diga comigo: eu fazia parte daquele que estava perdido. Mas levanta a mãozinha e diga: mas Deus me achou. Graças a Deus por isso. Senão você continuaria lá do jeito que estava, mas Ele te achou. Louvado seja Deus. Então ele vai dizer aqui: eu sou. Então, olha que coisa interessante, quando ele diz eu sou, tá? Essa palavra ela ocorre 2 vezes em declarações diretas de Jesus sobre sua divindade. Capítulo 4 de São João, versículos 26, e o capítulo 6, versículo 20. Ele está dizendo eu sou. Ele está afirmando a divindade dele como Deus, como Filho de Deus e igual ao Pai. Amém? Então aqui começa o uso de metáforas fortes e expressivas. Então elas aparecem 17 vezes e os exemplos mudam. Então, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, conforme São João 8, 12, e eu sou a porta, João 10, versículos de número 9. Vou falar disso aí depois, discussão depois sobre isso. Os verbos vem e crê, no presente retratam uma ação continuada e persistente, e são importantes nessa sessão. Então, vamos lá.
Jesus é o maná. Duas coisas que eu qualifiquei aqui muito importantes. O maná. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Foi isso que a gente lembra, certo? Verso 49 fala sobre isso. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque quando Jesus ele está discursando sobre a sua missão, ele diz assim: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tiver fome, venha a mim e coma. E quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então eu me alimento do pão. O pão é Cristo. O pão é o alimento mais antigo da antiguidade. Na antiguidade ele é chamado de pão, porque pão é o alimento mais antigo de toda a antiguidade. De toda a eternidade para cá, o pão se torna um fator principal na mesa de todo ser humano. Mas Jesus agora ele está se declarando o pão da vida para aqueles que creem nele. Quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente também prova desse pão. Tanto é que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é um memorial diante de Deus dos céus. Não é comida, não é bebida, mas é um memorial. Então hoje, uma vez mais, em sentido espiritual, Jesus ele está dizendo para nós: aquele que de mim e da minha carne se alimenta, tem vida em si mesmo. Aquele que comer da minha carne, terá vida em si mesmo, e não entrará em condenação, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a antiga aliança não satisfez a mais profunda necessidade do homem. A antiga aliança não satisfez. Deus, olha lá, nós lemos lá em Êxodo, lá 16, quando Deus falou: manda todo mundo, Moisés, se assentar, manda todo mundo ficar aí de prontidão, eu vou mandar pão dos céus, eu vou fazer chover pão dos céus. A Bíblia vai dizer que na madrugada, irmãos, os céus começou a derramar orvalho, e quando começou a derramar aquele orvalho, aí o povo estava dormindo, mas quando acordou pela manhã, a palavra hebraica que o povo usa é maná, que significa o que é isto? O que é isso? Então quando eles olham, 50 centímetros acima do chão está coberto toda a relva de uma semente branca. E ali estavam todos os tipos de proteína que o corpo precisa. Deus ele deu pão dos anjos, fez chover pão dos céus. Agora Jesus, ele aqui no discurso dele, ele diz assim: os vossos pais comeram pão e morreram, mas quem comer desse pão aqui, que eu lhe der, nunca morrerá. Louvado seja Deus, nunca morrerá. Olha que interessante, irmão, nunca morrerá. Deus, ele deu, ele fez, ele enviou o maná dos céus para o povo. Mas Jesus, ele aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é chamada de Brit Hadashah, ele está dizendo assim: o meu Pai, ele nos deu o verdadeiro pão. Ele está falando dele mesmo. Aí olha só, mas quanto ao pão novo, a antiga aliança não satisfez a mais profunda necessidade do homem, mas quanto ao pão novo e eterno, o que dele comer nunca morre. Quem já se alimentou de Cristo? E quem continua se alimentando de Cristo e das suas palavras? Sabe por que nós estamos na igreja? Sabe por que somos crentes? Sabe por que servimos ao Senhor? Porque é a palavra dele que nos alimenta todo dia. Diga comigo, diga: eu só estou de pé por causa da palavra de Deus.
Agora afirme a sua fé nisso, afirme dizendo: eu só sou alguma coisa porque Deus é na minha vida. Se não fosse Ele, você já tinha morrido. Já estava morto todo mundo. Mas Ele é fiel em todo tempo, em todo tempo. Ele é bom, em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus é fiel. Eu estou de pé porque Ele é bom e é fiel. Uma outra coisa aqui, Jesus, o maná. Agora, uma outra parte aqui, o novo pão está aqui, disponível para todos os homens por meio da cruz. Que maravilha! Se ele não vai ao partículo da cruz, para o alto do Gólgota, a montanha da caveira, se ele não vai para lá, nós continuaríamos sendo instrumentos de perdição, mercadorias desprezíveis, a escória de toda a terra. Irmão, é sério, dê graças a Deus porque Deus te encontrou. Porque no lugar onde você estava ainda tem muita gente para ser tirado de lá. E Deus te tirou, irmão, você e a mim, para dar exemplo, para darmos exemplo para aqueles que estão ainda perdidos lá. Aí Ele arrancou você, arrancou a mim, e Ele está dizendo: da mesma forma que eu fui generoso com você, da mesma forma que eu te tirei, vai lá também e entrega a minha palavra, porque quem está lá preso na situação precisa sair dela. E é você que Deus vai usar. É a igreja. O novo pão está aqui disponível para todos os homens por meio da cruz. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 50 ele está dizendo isso. Então observe, Cristo era o maná dentro da arca. Aí ele vai dizer assim: os vossos pais, eles falaram assim, quando Jesus ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tiver fome, venha a mim e coma. E quem crê em mim nunca terá sede. Aí os sujeitos lá se degradam, ele diz assim: como é que pode esse nos oferecer o pão vivo? E que história é essa? Que conversa é essa? Que palavra é essa? Que ele está dizendo que a carne dele é comida. Aí já olharam para Cristo e falaram assim: porventura não é este o filho de José, o carpinteiro? E aí não estão aqui os seus irmãos? Como é que pode esse dizer que ainda assim ele afirma que é maior do que Abraão? Como é que pode esse dizer alguma coisa dessa forma para nós? Aí Jesus chega e diz assim: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer desse maná nunca morrerá. Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante agora, vai ficar bom agora. Jesus ele está dizendo para eles assim: os vossos pais comeram maná lá no deserto e morreram, porque aquele maná era pão dos anjos, era temporal, mas eu sou o maná de dentro da arca. Eu sou o maná que está lá dentro da arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Ele estava dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão vivo, e aquele que de mim se alimentar e das minhas palavras nunca morrerá. Por quê? Porque eu estou dentro da arca. Quando foi posto dentro da arca, eu sou o verdadeiro pão vivo, eu sou o verdadeiro maná, porque dentro do reino de Deus nada tem prazo de vencimento, nada tem prazo de validade. No reino de Deus é tudo eterno, e a vida do crente é essa: terminou aqui, ela
continuar lá na glória, louvado seja Deus. A vida é essa. Então, tuas lutas, se você não vencê-las aqui, também ela não vai ser sinônimo de destruição para a sua vida. Porque quem pensar que vai barrar a vida de um crente aqui na terra, e o crente vai ser destruído, só se esse crente for bobo, porque não entendeu o reino de Deus, mas que um dia entregou a vida para Cristo. E olha para cá, irmãos, e já provou desse pão, sabe o efeito que ele pode causar, sabe o efeito que ele causa. Então quem provou dessa palavra nunca mais verá a morte. Aleluia! Glória a Deus! Você crê não? Que morte é essa, irmão? Essa é a morte eterna. Você crê em Deus? Quando ele está dizendo, se você crê nele, você nunca provará a morte, é a morte eterna. Eu estou servindo a Jesus porque um dia eu sei que ele vai vir me buscar. E você? Estamos servindo a Cristo porque sabemos que um dia ele virá dos céus e nos levará para estarmos com ele para sempre. Sim ou não? Então, como é que a morte vai ter poder e domínio sobre você? Olha que coisa interessante, irmãos. Já houve em toda a Bíblia 7 ressurreições. 7. 2 estão no Antigo Testamento e o restante aqui no Novo. 7 ressurreições. Só que não é ressurreição. Sabe por quê? Porque quem morre e volta à vida, volta para um dia morrer novamente. Sabe o que é isso, irmã Sandra? Isso é ressuscitamento. Quem morre, ressuscita para morrer novamente. Então houve um ressuscitamento, não uma ressurreição. A ressurreição é diferente. Quem vem nunca mais vai tornar a morrer. Louvado seja Deus. A ressurreição é isso. Um dia ele vai arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e nunca mais morrerão. Ressuscitamento, a pessoa vem, vive mais um pouco por vontade de Deus e depois torna a morrer. Agora quem ressuscita não volta a morrer nunca mais, passou da morte para a vida. A igreja, nós vamos passar da morte para a vida. O que é a morte para o crente? É um veículo. Ele entra dentro do veículo e diz: você não pode me matar. Eu acabo a minha vida aqui agora, mas daqui a pouquinho eu estou nos céus com meu Deus. A morte não terá poder sobre a vida de um crente fiel. Você é essa pessoa? Você é? Não tenha medo não, você é? Aí eu creio que eu sou. Eu estou me esforçando. Jesus, no discurso dele, está dizendo para eles: eu sou o maná de dentro da arca. Como é que pode isso, irmãos? Irmãos, observa aqui, uma grande observação. Quem aqui está apto para ceiar? Paulo ele disse que aquele que comer e beber indignamente vai comer e beber juízo. O que ele quis dizer com isso? Valdeano, comer e beber juízo. O que é que ele estava querendo afirmar dessa forma? Quem aqui está apto para ceiar nesta noite? Eu vou lhes afirmar aqui: ninguém, nem eu, nem você, ceiamos porque a misericórdia dele é grande e dura para sempre. Quem já pecou esse mês? Levanta a mão todo mundo, se não levantar, vai para o inferno agora. É sério. Quem já pecou? Então ninguém aqui está apto, meu irmão. Ninguém.
Ninguém. Mas observa que coisa interessante. Ninguém. Mas ele está dizendo, quando você reconhece o meu sacrifício, e você come da minha carne, e você bebe do meu sangue, eu gero vida em você novamente. Aleluia! Esse é o segredo da coinonia, da comunhão na hora da ceia. Porque a gente, irmão, eu participei de uma ação hipócrita. Eu estou falando e afirmando isso, sem medo de errar. Uma ação hipócrita, que quando faltava uma semana para a ceia, aí o pastor anunciava e dizia assim, semana que vem é ceia, jejum daqui para lá. Aí nos outros dias a gente tudo lascando, falando mal dos outros, outros lá baixando cheque sem fundo na praça, comprando, não pagando, devendo, não dando satisfação. Aí no dia da ceia da semana ele tinha que jejuar. Aí chegava o dia da ceia, meu Deus, eu estou santo, estou santificado. Tá nada, rapaz. Os outros 25 dias você lascou o pau, fez tudo quanto é miséria. Aí no dia daquela semana de preparação para a ceia, você estava ali. Isso é uma ação hipócrita, sabe por quê? Porque eu erro, falho e peco todos os dias. Tem mais alguém aqui? Eu pensei que eu estava sozinho. Tem mais alguém aqui? Então olha só. O que me faz comer e beber indignamente é quando eu olhar para você e ver que você não pegou o pão, não pegou o cálice, e eu te julgar. Aí eu estou lascado. Eu vou comer e beber juízo. Comer e beber juízo. Porque eu não posso fazer mau juízo de você nessa hora. Porque o mesmo Deus que está sendo celebrado nessa noite aqui está examinando o seu coração e o meu. Isso é comer e beber indignamente. Amém? Por isso que Paulo falou: examine-se o homem. Examine-se o homem. E assim coma deste pão e beba deste. Então eu não preciso de regra aqui para você sobre a ceia. Meu dever aqui é pregar. Se examine, se vire. Se examine cada um. É ou não é? É ou não é assim? Mas uma coisa eu quero me afirmar diante dessa palavra. Amém? Diante dessa palavra, por causa desses 30 dias errados que você viveu e conviveu, nessas lutas, nessas atrocidades miseráveis, Deus ele está te dando uma oportunidade para uma vez mais o corpo podre de morte em você cair por terra uma vez nessa noite. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor. Vai cair por terra mais uma vez, sabe por quê? Ele disse: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E nenhum pedido no dia de ceia Deus me abençoa, me dá uma casa, me dá um carro. Não, Deus tenha misericórdia de mim. Ou não é? Ou não é? Deus tem misericórdia, eu não posso beber e comer indignamente. Deus tenha compaixão de mim. Não é assim. Hoje aqui eu estou me examinando. Eu já fiz um alto, né? Eita, de cima para baixo, de baixo para cima. Já virei uma vez a minha vida aqui sentada aqui para Jesus, por palavra, por pensamento, por obra. Senhor, tem misericórdia. Jesus tem compaixão. Se examinando. Porque quando eu entrei pelaquela porta, o fiscalizador já passou o raio-x em mim. E você também não fica atrás não, viu? Glória a Deus. Todo mundo que passou por essa porta já foi fiscalizado. Aleluia. Amém. E aí o que acontece? Ele examina você e a mim. Mas uma coisa ele está a dizer para nós hoje aqui: quem come da minha carne e bebe do meu sangue não entrará em condenação, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Passou da morte para a vida. Glória a Deus. Eu vou falar aqui sobre 8 afirmações que Jesus fala de que Ele é Deus. 8. Dentro
do Evangelho aqui, segundo escreveu São João, quando ele estava estudando o texto, e o Senhor falou para mim: veja as afirmações. O Espírito de Deus soprou ao meu coração. Olha as afirmações que o Senhor fez e reconheça-o uma vez mais, que você e toda a igreja é dependente da graça e da misericórdia. Você não entendeu? Você, ele falando para mim nessa tarde, você e toda a igreja é dependente da graça e da misericórdia. Por que dessas afirmações? Olha, se você crê, por favor, fale alguma coisa aí, tá bom? São 8 afirmações que eu encontrei dentro do Evangelho segundo escreveu São João. A primeira afirmação, João capítulo 10, versículo de número 9, ele diz assim: eu sou a porta. Eu já entrei por ela. Tem mais alguém aqui? Eu sou a porta. Eu me alimento porque já tem uma porta na minha vida, e por essa porta eu entro e saio todo dia e encontro pastos verdejantes para alimentar minha alma, a minha fé viva. A segunda afirmação que ele faz, São João 10, versículo de número 11, ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Graças a Deus que eu estou sendo pastoreado por ele, e você também. Tem um bom pastor que está nos pastoreando todos os dias. Ele está nos ensinando, ele está nos pastoreando. Pastorear é guiar. Ele está dizendo: não faça isso, não é por aqui, o caminho não é esse, faça assim, haja dessa forma. Quem tem se sentido aqui pastoreado por Jesus? Por Jesus. Quem é? Quem? Cadê sua mão? Está fazendo greve? É? Cadê você, rapaz? Quem aqui se sente pastoreado por Jesus? Quem? A terceira afirmação do eu sou, são 8. A terceira afirmação, ele está dizendo: eu sou o Cristo. Porque lá no tanque de Betesda para o paralítico, ele diz assim: tu crê no Filho de Deus? Tu crê no Filho do Homem? Ele falou: quem é ele para que eu creia? Para que eu veja? Ele diz assim: eu sou, eu é quem falo contigo. Então ele está dizendo para você, sujeitinha, para você, sujeito, para nós, ele está dizendo: sou eu, o Cristo, sou eu Deus dos milagres, sou eu quem falo com você, sou eu quem falo com você, sou eu quem falo com você. Quem aqui acredita que Jesus fala com você? A terceira afirmação, a quarta afirmação, que ele está afirmando a sua divindade, que ele está dizendo: eu sou. Ele está dizendo em São João capítulo 14, versículo de número 6, ele está dizendo: eu sou o caminho. Quem entra por esse caminho entrará, sairá, encontrará passagem. Quem anda por esse caminho nunca anda perdido. Tem pessoas aí fora se perdendo, mas você está na presença de Deus. Levante a mão, rapaz, e agradeça a Deus. Ele é o caminho, ele é o caminho, ele é o caminho, ele é quem guia a sua vida. Ele está no caminho certo, ele está no caminho certo. A quinta afirmação, São João 14, versículo 6, ele também está dizendo: eu sou a verdade. Tem alguma outra verdade que você conheça? Tem? Então Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Quando você firmar alguma coisa, firme na verdade da palavra de Deus. Se eu garanto a palavra, eu garanto porque ele é verdadeiro. Você garante o seu trato, eu garanto porque ele é a verdade. Louvado seja Deus. Ele é a verdade.
verdade. A sexta afirmação, São João 14, versículo 6, ele também está dizendo: eu sou a vida. Sabe por que vamos ceiar? Porque vamos receber novamente vida de Deus verdade. Quem aqui acredita que a vida vai entrar hoje novamente em você? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A sétima afirmação de Jesus, ele está falando aqui em São João 6, e o versículo 51, ele está dizendo: eu sou o pão vivo, eu sou o maná de dentro da arca, eu sou o pão vivo, eu preciso me alimentar desse pão, comer desse pão, para receber vida em mim mesmo. E a oitava afirmação, os versículos 35 e 48 do Evangelho de São João, ele está a continuar a dizer: eu sou o pão da vida. Sabe por que eu vou ceiar hoje? Porque eu quero que a vida entre nesse corpo podre novamente. Diga comigo, diga: a vida de Cristo vai entrar nesse corpo morto uma vez mais, e eu vou receber vida para o nome dele ser glorificado. Quem acredita aqui? Quem vai trocar o cálice verdadeiramente com o seu irmão? Quem vai? Quem vai? Quem vai trocar o cálice? Porque o mesmo cálice que eu vou receber, você também vai receber nessa noite. E nós vamos ceiar, e nós vamos trocá-lo, porque eu vou estar dizendo: eu quero ter vida com você, 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 eu quero ter vida. Nós vamos ter vida com Deus, vida com Cristo, vida com Cristo, vida com Cristo, vida com Jesus, vida com Jesus, vida com o Senhor. Eu vou receber vida. Então ele fez as 8 afirmações, confirmando a sua divindade. Primeiro ele está dizendo: eu sou a porta. Depois ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Depois ele está dizendo: eu sou o Cristo que fala contigo. Quarto ele está dizendo: eu sou o caminho. Quinto, eu sou a verdade. Sexto, eu sou a vida. Sétimo, eu sou o pão vivo. E oitavo, eu sou o pão da vida. Levante a mão e receba a vida. Eu vou receber vida, a vida vai entrar uma vez mais nesse corpo podre, nesse corpo morto, para que nós possamos ter vida. E aí daqui a 30 dias, olha para cá para finalizar, quando você se sentir que a bateria já está acabando, quando você se sentir que o corpo está fraquejando novamente, fica tranquilo, vai haver a próxima ceia e você recebe vida uma vez mais, um dia após dia, meses após meses, até o arrebatamento. Bata a palma para Jesus e da glória. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Ele é o maná, ele vai te alimentar. Quem recebe essa palavra? Vamos ceiar? Quem vai louvar os louvores lá? Fique de pé. Fique de pé, vamos ministrar uma oração. Porque Ele é bom. Ele é fiel a todo tempo. É Lourdes?